Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vou ler um pouquinho para vocês. O Catecismo de Maior de São Pio X. Eu estou passando por um probleminha, que minha irmã tá aqui comigo, porque não está bem de situação. Fui buscar ela lá no Piauí, já trouxe, mas ela está bem doentada mesmo. Por isso que eu estou fazendo menos, não estou nem fazendo leitura, porque não estou podendo. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que eu não estou podendo. Porque ela não deixa. Agora eu comecei a fazer aqui, ela quer vir mexer. Então eu vou ler da Doutrina Cristã e suas partes principais. Sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Por que dizeis pela graça de Deus? Digo pela graça de Deus porque sou cristão. Ser cristão é um dom de Deus inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer. E quem é verdadeiro cristão? Verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece os legítimos pastores da igreja. O que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que Jesus, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Certamente é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo, e cometem falta grave aqueles que descuidam de o fazer. É necessário aprender a doutrina... Não, isso eu já falei. Os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo seus filhos dependentes? São obrigados a procurar que seus filhos e dependentes aprendam a doutrina cristã, e são culpados diante de Deus se desprezarem essa obrigação. De quem devemos nós receber e aprender a doutrina cristã? Devemos aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. Como é que temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? Temos a certeza que ela é verdadeira, que recebemos da Igreja Católica é verdadeira, porque Jesus Cristo, autor divino dessas doutrinas, a confiou por meio de seus apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada e constituída mestra infalível e de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Há mais prova da doutrina cristã? Há mais prova da verdade da doutrina cristã? A verdade da doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de tantos que a professaram e professam, pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação no mundo, e pela plena conservação através de tantos séculos e de muitas contínuas lutas. Quantas e quais são as partes principais e mais necessárias da doutrina cristã? As partes principais e mais necessárias da doutrina cristã são 4: o credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Que nos ensina o credo? O credo ensina-nos os principais artigos da nossa santa fé. O que nos ensina o Pai Nosso? O Pai Nosso ensina-nos tudo o que devemos esperar de Deus, o que lhe devemos e o que lhe devemos pedir. O que nos ensina os mandamentos? Os mandamentos ensinam-nos tudo o que devemos fazer para agradecer a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a seu próximo como a si mesmo, por amor de Deus. O que nos ensina a doutrina dos sacramentos? A doutrina do sacramento faz-nos conhecer a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para perdoar-nos os nossos pecados, comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Eu vou ler a primeira parte dos símbolos dos apóstolos, chamados vulgarmente o credo. Do credo em geral. Qual é a primeira parte da doutrina cristã? A primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o credo. Por que chamamos ao credo símbolo dos apóstolos? Porque
O credo chama-se símbolo dos apóstolos porque é um compêndio das verdades da fé, ensinada pelos apóstolos. Quantos artigos tem o credo? O credo tem 12 artigos. Dizeis: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o primeiro. O segundo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quinto, desceu aos enfermos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. O sexto, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Oitavo. Sétimo, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Agora que é o oitavo. Creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. O décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição da carne. E 12º, na vida eterna. Amém. O que quer dizer a palavra credo ou eu creio, que dizeis no símbolo, no começo do símbolo? A palavra credo ou eu creio quer dizer eu tenho que por absolutamente verdadeiro que tudo que nesses 12 artigos se contém. E o creio mais firmemente de que se o visse com os meus olhos, porque Deus não pode nem enganar-se, nem que Deus não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Revelou essas verdades à Santa Igreja Católica, por meio dela as revela também a nós. O que contém os artigos do credo? Os artigos do credo contêm tudo o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da Igreja, sua esposa. É muito útil rezar frequentemente o credo. É utilíssimo rezar frequentemente o credo, para imprimirmos cada vez mais no coração as verdades da fé. Eu vou falar do primeiro artigo do credo, de Deus Pai e da criação. Quem nos ensina o primeiro artigo do credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ensina-nos que há um só Deus, o qual é todo-poderoso, criou o céu e a terra, e todas as coisas no céu e na terra se contêm, isto é, tudo é o universo. Como sabemos que há Deus? Como sabemos nós que há Deus? Sabemos que há Deus porque a nossa razão nolo demonstra e a fé nolo confirma. Por que se dá a Deus o nome de Pai? Dá-se a Deus o nome de Pai porque é Pai, por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho que é por ele gerado. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que ele criou, conserva e governa, que ele criou, conserva e governa. No terceiro, porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Porque o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, do Filho e do Espírito Santo. O que quer dizer a palavra Todo-Poderoso? A palavra Todo-Poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. Deus não pode pecar nem morrer. Como é então que se diz, ele pode fazer tudo? Disse que pode fazer tudo, embora não possa nem pecar nem morrer, porque o poder pecar ou morrer não é feito de potência, mas de fraqueza, a qual não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. O que quer dizer Criador do céu e da terra? Criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra. E todas as coisas no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Deus preparou tudo para nós. Depois ele nos preparou. O mundo foi criado somente pelo Pai. O mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, por aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas. Fazem-no como um só
e o mesmo ato às outras. Por que então a criação se atribui particularmente ao Pai? Atribui-se a criação particularmente ao Pai, porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, conserva-as e governa-as com sua infinita bondade e sabedoria. E nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou o permita. Por que dizeis que nada sucede sem que Deus o queira ou permita? Disse que nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita? Porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que Ele não quer, mas não impede, como o pecado. Deus não quer que ninguém peca, mas Ele não vai impedir se você quiser pecar, se eu quiser pecar. Depois eu vou prestar conta com Ele, Ele vai me falar. Por que não impede o pecado? Deus não impede o pecado porque até do abuso que o homem faz da liberdade que Ele lhe concedeu, sem tirar um bem, faz resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Ele não impede que nós pecamos, mas se a gente pedir perdão dos pecados, Ele é tão bondoso, tão maravilhoso que Ele nos perdoa. Agora eu vou falar dos anjos. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpos. Para que fim criou Deus os anjos? Deus criou os anjos para ser por Ele honrado e servido, e para os fazer eternamente felizes. De que forma e figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos criados por Deus para subsistirem sem ter de estar unido a corpo algum. Por que então se representam os anjos com formas sensíveis? Representa os anjos com forma sensível, primeiro, para aumentar a nossa imaginação. Segundo, porque assim aparecem muitas vezes aos homens, como lemos na Escritura. Foram todos os anjos fiéis a Deus? Nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretendiam ser igual a Ele, independentemente de seu poder, e por esse pecado, foram excluídos do paraíso para sempre e condenados no inferno. Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e chamados e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônios, e seu chefe chama-se Lúcifer, ou Satanás. Os demônios podem fazer-nos mal algum? Sim, os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhe der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. Por que nos tentam os demônios? Demônios tentam-nos pela inveja que nos tem e que Ele deseja a nossa eterna condenação. É por ódio. E por ódio a Deus, cuja imagem nos resplandece. E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com sua graça, pratiquemos as virtudes e alcançamos merecimentos para o céu. Como podemos vencer a tentação? Vence a tentação com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. Os anjos se conservam fiéis a Deus, como se chamam? Os anjos que se conservam fiéis a Deus chamam anjos bons, espíritos celestes, ou simplesmente anjos. O que aconteceu com os anjos que se conservaram fiéis a Deus? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus foram confirmados em graça, gozam para sempre da visão de Deus, amam-no, bendizem-no e louvam eternamente. Deus serve-se dos anjos com seus ministros? Sim, Deus serve dos anjos como seus ministros, e especialmente confia muitos dentre eles o ofício de nos guardas e protetores, de nossos guardas e protetores.
aos anjos que nos protegem também. Devemos ter particular devoção a nosso anjo da guarda? Sim, devemos ter particular devoção a nosso anjo da guarda. Honrá-lo, implorar o seu auxílio, seguir as suas inspirações e ser-lhe reconhecido pela contínua assistência que nos dá. Eu vou parar por aqui porque eu já li bastante. Amanhã eu vou falar do homem. Hoje eu só vou ler por aqui, até aqui. Todos tenham um bom dia e orem por mim, que eu estou precisando de oração. Meus irmãos, orem por mim, por favor. Tenham todos uma abençoada quinta-feira no Senhor.